A natureza é a grande mestra. Só nela reside a verdade e quem sabe observá-la com olhar filosófico descobre os segredos que, para as multidões ignorantes, permanecem ocultos. As leis que regem as múltiplas evoluções da matéria física ou viva mostram que nada surge de repente e perfeitamente acabado. O sistema solar, nosso planeta, os vegetais, os animais, a linguagem, as artes, as ciências, todos, longe de terem brotado espontaneamente, são resultado de longa e gradual ascensão desde as formas rudimentares até as modalidades hoje conhecidas. A alma humana não pode constituir uma exceção a essa lei geral e absoluta. Na Terra, observamos que ela passa por fases que abarcam as mais diversas manifestações, das humildes e acanhadas concepções do estado selvagem às magníficas florações do gênio das nações civilizadas. Nosso exame retrospectivo deve limitar-se a isso? Devemos crer que a alma que regula no homem primitivo um organismo tão complicado tenha conseguido subitamente adquirir as propriedades que revela, tão variadas e tão bem adaptadas às necessidades do indivíduo? Nossa conclusão deverá resumir-se aos seres que têm características anatômicas iguais às nossas? Não o cremos, porque as transições perceptíveis que nos levam fisicamente do homem à matéria, nós a encontramos também no domínio da inteligência, como demonstramos anteriormente. Portanto, é necessário remontarmos à origem da vida inteligente para encontrar, se não a origem da alma, pelo menos o provável ponto de partida da sua evolução através da matéria. Não é sem razão que dissemos provável ponto de partida. Considerando nossa limitação, nos é impossível concluir legitimamente que exista inteligência onde ela não se manifeste com certeza. E como a inteligência só se manifesta a nós onde observamos um sistema nervoso, cujo órgão parece indispensável ao funcionamento daquela, segue-se que temos que tomar como provável ponto de partida da evolução da alma o momento em que observarmos os primeiros vestígios de organização nervosa. Outro motivo que nos leva a proceder assim é o fato de que a alma no homem mostra-se indivisível e nada nos autoriza a supor que o mesmo não aconteça na série animal, tanto assim que os primeiros lampejos do instinto são indícios reveladores da sua ação. Isto não significa que não se possa ir além, vendo na irritabilidade e na motilidade formas inferiores da alma. Quanto a nós, porém, não discutiremos esta hipótese porque, para nosso objetivo, é suficiente partir dos animais relativamente simples, como os zoófitos, para compreender como o perispírito pôde adquirir, sucessivamente, mediante transformações incessantes, suas propriedades funcionais. Embora tenhamos, no capítulo anterior, reunido numerosas provas para demonstrar a identidade do princípio que prevalece no homem e no animal, parece-nos que não será demais estabelecer experimentalmente a existência do perispírito animal. Os fatos que se seguem, reunidos com essa finalidade, foram extraídos da obra do Sr. Dacier, que não pode ser considerado um admirador do espiritismo. Por isso mesmo, seu testemunho é da maior importância. Em fins de 1869, diz, achava-me em Bordeaux. Certa noite, encontrei-me com um dos meus amigos que estava se dirigindo a uma sessão de magnetismo e que sugeriu que o acompanhasse. Aceitei seu convite, curioso por ver de perto o magnetismo que até então só conhecia de nome. A sessão nada mostrou de especial. Foi uma repetição do que costuma acontecer em reuniões desse gênero. Uma jovem, aparentemente bastante lúcida, agia como sonâmbula, respondendo às perguntas que lhe dirigiam. No entanto, um fato inesperado atraiu-me a atenção. No meio do serão, um dos presentes, tendo visto uma aranha, aproximou-se dela e esmagou-a com o pé. No mesmo instante, a sonâmbula gritou: Silêncio! Estou vendo o espírito da aranha fugindo. Sabes que na linguagem dos médiuns, a palavra espírito designa o que eu chamaria fantasma póstumo. Qual é a forma desse espírito? Perguntou o magnetizador. A da aranha, respondeu a sonâmbula.
Diante dessa resposta, o Sr. Dacier não soube o que pensar. Não admitindo a existência de uma alma no homem, tampouco podia admiti-la nos animais. Logo, no entanto, teve que mudar de opinião, já que cita numerosas manifestações póstumas de animais, nas quais todos aparecem com a forma que tinham na Terra, e até acha possível o desdobramento de alguns deles durante a vida terrestre. Seja qual for sua opinião a esse respeito, o certo é que o que foi chamado de luisódica por Reichenbach, duplo fluídico pela vidente de Prevost e fantasma póstumo pelo Sr. Dacier, nada mais é do que o perispírito, ou seja, o invólucro da alma, e que, tanto nos animais como no homem, o princípio pensante sempre se acha individualizado pelo fluido universal. Embora este ponto tenha sido pouco estudado até hoje, nem por isso deixou de comprovar-se, com a intervenção de médiuns videntes, que a alma animal não se extingue com a morte. A Revista Espírita de 1894 narra o caso da aparição de um cão, fielmente descrito por um vidente, no momento em que seu dono, o conde Luvoff, recordava quanto o animal lhe era devotado. Este, diante da carinhosa lembrança do seu antigo proprietário, corria e saltava alvoroçado, como fazia quando vivia com seu corpo terreno. Na mesma revista, em 1865, encontramos mais uma descrição da aparição póstuma de um cão. Recentemente, diz o narrador, estando deitado, mas não dormindo, percebi, por volta da meia-noite, e como se partisse dos pés da cama, o débil ganido que minha cadelinha costumava soltar quando queria alguma coisa. Aquele queixume surpreendeu-me tanto que estendi o braço fora da cama com a intenção de trazer o animalzinho para junto de mim. Não toquei nela, mas, na verdade, parece-me que senti suas carícias. No dia seguinte, ao levantar-me, contei o caso à minha mulher. Também ouvi o mesmo lamento, disse-me ela. Não só uma, mas 2 vezes, e parecia vir da porta do quarto. Meu primeiro pensamento foi de que nossa pobre cadelinha não tinha morrido e que o veterinário, encantado com sua meiguice, ficara com ela, que agora tinha fugido dele e viera pedir que lhe abríssemos a porta para poder entrar. Minha filha, que por estar doente dormia no mesmo quarto que a mãe, também afirma que ouviu o ganido queixoso da cadelinha. Este fenômeno não pode ser atribuído à alucinação, já que foi identicamente percebido por 3 pessoas que se encontravam em lugares diferentes.